começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha única leitura do mês de maio. Gente, maio foi... Vamos já... Momento de desabafo aqui, né? Maio foi um mês atípico. Foi uma correria, foi uma loucura. Olha, e eu ainda escolhi um livro enorme. Tem mais de 600, né, quase 600 páginas. Então, assim, realmente só deu pra ler esse livro. E tá tudo bem, sabe? Foi ótimo eu ter lido só um livro nesse mês, pra mostrar pra vocês também que eu sou que nem vocês. Então, eu tenho uma vida fora dos, né, uma vida social, uma vida profissional, fora dos livros, né? A minha vida não é só ler. Eu tenho outras coisas, né, que são prioridades também. Então, assim, calhou de ser um mês com muitas coisas, né, muito corrido, muitas coisas para resolver, enfim. E eu escolhi um livro enorme. Então, aconteceu de eu só conseguir ler ele. E assim, eu terminei ele no 45 do segundo tempo, entendeu? Que eu fui terminar dia 29. Então, realmente fiquei o mês inteiro aí lendo. Qual é esse livro em questão, Júlia? O livro que eu escolhi foi Por Trás das Câmeras, da Camila Sodré. É uma leitura nacional e esse ano eu estou lendo muitos livros nacionais e eu estou amando muito. A gente tem que, sim, priorizar as leituras nacionais, né? Pelo menos encaixar ali, nem que seja uma por ano, mas a gente tem que encaixar uma leitura nacional, né não? Pra gente incentivar aí os autores nacionais. Mas enfim, como eu só tive essa leitura, eu vou enrolar um pouquinho aqui, tá? Vou falar mais algumas informações. Bom, vamos lá. Eu conheci a Camila Sodré na Bienal de 2024, né, do ano passado aqui em São Paulo. E eu fui um dia no stand da PS Edições, PS dois pontos Edições, que é aqui, ó, é esse daqui, né, é essa editora. E eu fiquei encantada primeiro com o stand, tinha muitos livros lindos, com capas maravilhosas, não conhecia. Eu, na verdade, conheci duas outras autoras no meio da Bienal, assim, fuçando no Instagram, apareceu pra mim. E daí, né, eu quis conhecer um pouco mais das autoras ali. E eu tive 3 autoras que eu comprei nesse stand. Conheci 3 autoras e comprei os livros das 3, né? A primeira é a Fernanda, se eu não me engano. Acho que o nome dela é Fernanda, né? Isso, Fernanda. A outra foi a Camila Sodré. E o outro livro são de 2 autoras, que eu acho que é a Tainá e a Gabi, se eu não me engano. Eu vou colocar o arroba delas aqui também. E eu fiquei encantada por essa capa. Eu achei muito legal essa capa, né? Bem Enemies to Lovers, concorda? Né? E eu li lá no stand mesmo, aqui atrás. Eu falei, quer saber? Eu quero. Quer falar sobre gabridez. E eu falei, quero muito. E eu comprei. Só que no dia que eu comprei, ela não estava lá no stand. Ela tinha ido embora, ou ela estava perambulando lá pelo evento. E daí no dia seguinte, eu voltei lá e ela estava lá e eu consegui autógrafo. Eu até colei aqui, eu não tinha levado meu livro, né? Mas ela escreveu aqui. E... Eita, volta! E para quem quiser ver mais sobre a Bienal de 2024, eu tenho alguns vlogs aqui no canal, então eu vou deixar os cards aqui. É aqui ou é aqui? Eu acho que é aqui. Enfim, para vocês verem, tá? E eu conto todo esse rolê por lá também. E veio com um brinde, eu vou pegar o brinde, calma lá. Voltei pra mostrar o brinde pra vocês, ó. Veio um kiwi, um chaveiro de kiwi. Ai, meu Deus. Ai, que coisa mais fofa. Muito fofo. Então, né, comprando o livro lá, ganhei um chaveiro de kiwi.
E ela tava lançando mesmo, se eu não me engano. Enfim. Daí eu conversei um pouquinho com ela e tal, ela falou sobre o livro, que na verdade é uma releitura da fanfic dela, que chama Behind the Scenes, né, por trás das câmeras. e era tipo um conto, não entendi muito bem. E ela até tinha perguntado pra mim, você já leu a fanfic? Daí eu falei que não, dela, não precisa ler, mas só pra você saber que é uma releitura desse fanfic inicial aí. Eu falei, muito legal. Enfim, ela é muito fofa. Então eu conheci ela lá na Bienal de 2024, né? E eu resolvi ler esse ano. Tava na minha meta pra ler desde janeiro, assim, eram os livros que eu mais estava ansiosa pra ler. E eu li agora, né, em maio. E assim, gente, ele é um trambolhão, só pra vocês verem. Ele é enorme. As minhas anotações também, né, maravilhosas. Ele tem... Vou mostrar pra vocês, ó. A última página. 599 páginas. Então, assim, é um trambolhão. E eu costumo ler... normalmente, né, minha rotina de leitura é um pouco antes de dormir. Então, eu desligo meu celularzinho ali, daí depende, né, do dia. Mas, normalmente, eu leio de 10 a 1 hora antes de dormir. Só que, por conta do mês conturbado, corrido e tudo mais, eu tava indo dormir lá pra meia-noite, já estava mega exausta, e daí quando eu ia ler, eu lia meia página, ou tipo 5 páginas, então não rendia a minha leitura mesmo nesse curto tempo que eu tinha, sabe? Então eu falei, que pena, né? Que coisa. Mas nos últimos dias do mês eu falei, não, eu vou insistir pra terminar essa leitura. Pensei em desistir no meio, falei, né? A leitura, na verdade, me cativou, assim, desde o começo. Desde as primeiras páginas eu já fiquei super envolvida. A escrita da autora é incrível. Você fica imerso ali no enredo. Só que por conta do tamanho e do meu mês conturbado, corrido, eu falei, eu vou desistir. Vou desistir na metade, assim, eu já tinha passado de uns 60%. Daí eu falei, vou acabar aqui, entendeu? Daí me deu uns 5 minutos, eu falei, quer saber? Não, eu vou insistir. Então eu peguei 2 dias ali que eu realmente não tinha muita coisa pra fazer, né, na reta final do mês, e dei um gás e eu consegui terminar. E que bom que eu terminei, que bom que eu não desisti, porque que história, gente, que história. Assim, não tem nada de muito revolucionário, tá? Mas eu acho que como a gente fica ali nas quase 600 páginas, conhecendo os personagens, a gente se apega a eles. E, enfim, eu vou contar um pouquinho da sinopse aqui. Então, temos a Alicia e o Matheus. Eles trabalham numa novela, né? Numa novela de TV super famosa que chama Destinos Entrelaçados. E eles se odeiam por trás das câmeras, mas, né, os personagens deles na novela são extremamente apaixonados e tudo mais. E todos os fãs acham que eles têm algum rolo por trás das câmeras, mas não, eles se odeiam, tipo, bem gato e rato, entendeu? Muito. Então é Enemies to Lovers. Até que o mocinho, ele tá prestes a ser preso, porque ele deu um soco em um paparazzi. E a mocinha está grávida de um certo cantor sertanejo, que não é muito lá, flor que se cheire. E esse cantor sertanejo quer que ela dê um fim na criança, entendeu? Para não comprometer nem a carreira do cantor, nem a carreira dela. Só que, obviamente, ela não vai fazer isso, né? Então, já que os dois ali estão numa situação meio difícil, o Matheus dá a ideia de, tipo, vamos entrar num relacionamento de mentira, já que é o que todo mundo espera da gente, né? Que a gente tem um relacionamento. E eu falo que essa criança é minha e tá tudo certo, eu vou ter menos chances de ser preso e você também, eu vou, né, cuidar de você na gravidez e tudo mais. E quando a criança nascer, a gente encerra tudo. Mas a gente sabe, né, que não é bem assim que vai acontecer. Então, é basicamente isso. E tem certos pontos aqui que os autores precisam amadurecer, até porque, né, a mocinha vai ser mãe,
E ela tem 24 anos, é a minha idade. Quando ela revelou a idade dela no livro, eu fiquei, meu Deus, eles têm a minha idade, meu Deus. Mas enfim, louca, né? Tipo, gravidez na adolescência. E o mocinho, ele tem que amadurecer em certas coisas familiares dele ao longo da leitura ali. E o fato da mocinha estar grávida, ele vê muitos dos erros dele com a criança. Enfim, tem uma conexão ali, sabe? Tudo. E fora que eles têm química, né? Então eles têm muita química entre eles, mesmo eles brigados, eles têm muita química. E sim, gente, eles brigam muito, tá? Qualquer coisinha eles estão brigando, qualquer coisinha é questão de gatilho para brigar, para se distanciar. Mesmo nesse namoro falso, eles brigam muito. Mas eu entendo que essas brigas, esses distanciamentos, são bons para eles realmente, aquele famoso só dá valor quando perde, sabe? Então, mas é nesse momento que a gente realmente, né, dá valor, amadurece, vê o que a gente errou, né? Sai um pouquinho por trás ali do contexto e a gente começa a enxergar melhor as coisas. Mas enfim, eu dei nota 5 para essa leitura. Eu amei muito, fiquei super emocionada nas últimas páginas. Na última página, é que eu não vou mostrar aqui pra vocês, mas eu quase chorei, gente, na última página. Eu fiquei, meu Deus, como pode um livro breguíssimo, entendeu? Muito brega, nada muito revolucionário, me dar lágrima, gente. Então, assim, e também a interação do mocinho com o bebê aqui, eu ficava, meu Deus, eu tinha mini surtos. Não vou mentir pra vocês, tá bom? E tem vlog aqui no canal, né? Vou liberar nos próximos dias aí pra vocês verem. Eu surtando e tudo mais, e mais detalhes também. Mas, de uma forma resumida, foi isso. Essa foi a minha única leitura de maio, mas foi incrível. E que bom que eu não abandonei. Que bom que eu insisti. Porque realmente eu fiquei super conectada com eles. Eu me senti íntima, entendeu? Cara, eu vi tudo. Eu vi tudo, todos os conflitos, todos os amores. E uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, não tem hot. E eu amei isso, porque eu estava morrendo de medo do metade do livro ser hot. E eu estou meio que me afastando de hot ultimamente. E que bom que não tem. E eu fiquei extremamente impressionada que a autora conseguiu colocar vários pontos aqui sem, e até mesmo a química, a paixão ali, né? Enfim, a gente sabe que aconteceu essas coisas, né? Um pouco do hot ali. A gente sabe o que rolou, mas ela não deixa explícito aqui, sabe? E isso reforça ainda mais que um livro, para ser bom, não precisa ter hot, sabe? Enfim, muito bom. Leiam, apesar de ser grandão, leiam, que é muito bom. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui qual foi a sua leitura de maio, se você leu mais de um livro, qual foi aí, que eu quero saber. Vamos conversar nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!